E aí, galera, estamos galera? aí em mais um TendaCast. E hoje nós temos alguns recebidos da nossa irmã Luciele, esposa do nosso irmão Roger. Saudades, Roger. Da Lu, Que top, hein? Pães e Bolos. Galera, tá muito bonito. A gente quer agradecer a Luciele aí e o Roger. Muito obrigado pelos recebidos de hoje. E, pessoal, hoje nós tivemos um probleminha técnico, então só vai ficar essa foto aqui. Hoje não vai ter a propaganda da galera por causa que deu um problema técnico. Mas no próximo TendaCast tá tudo resolvido. Beleza? E aí, Rafa? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Firme e forte. Quem são os nossos convidados de hoje aí, Rafa? Hoje nossos convidados são o presbítero Bonotto e a Zilza, um casal muito amado nosso, que ensina a gente tremendamente sim, as lições sobre família. É um prazer receber vocês hoje, viu? Prazer é nosso também de estar aqui, viu, Rafa e Ju? Para nós é uma alegria, nossa, muito, muito legal estar aqui com Legal. vocês. Ah, que legal. Sintam-se bem à vontade, viu, Roberto e Ziza? Já, A gente sabe se chama Roberto, Bonotto. É. Qual que é o melhor jeito? Ah, o prefere? pessoal sempre me chama de Bonotto, né? Bonotto. Desde o colégio, né? Desde... Ah, é? E eu vejo isso na vida do meu filho Gabriel, né? Os amigos dele todos chamam Bonotto também. Bonotto, hein? Ah, que legal. Legal. Que legal. Então, Vamos começar então as nossas perguntas aí. Primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, a clássica. a clássica, né? Como que vocês se converteram? Como que foi a história de vocês com o Senhor Jesus? Quer começar, bem? Sim. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu tinha um grupo de amigos assim na escola. E um deles me convidou para ir num jogo de vôlei, de futebol. E eu fui participar com eles, né? E peguei uma amizade. E o que aconteceu? Eles falaram, vamos lá em casa um dia, né? A gente faz lá algumas coisas em casa, alguns estudos, algumas músicas. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eles estavam tocando uma música, que era um versículo da Bíblia. E foi o primeiro versículo que eu tive contato da palavra de Deus. Que é um versículo que está lá no livro de Timóteo, que fala que aquele que foi, né, manifestado na carne, né, é justificado, recebido na glória, se referindo a Jesus. E era uma música que eles cantavam, né? E a partir daí eles me convidaram para assistir um culto na igreja presbiteriana de Itararé. E foi na igreja presbiteriana de Itararé que foi me apresentado Jesus, né? Onde eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu fui crescendo na fé. E com o passar dos anos, né? Eu conheci o presbítero Lúcio, que pregava sobre o novo nascimento bastante. Então, nesse período, assim, Deus realmente confirmou, né, a questão da conversão. Legal. E tratou comigo assim de forma muito forte a questão do novo nascimento. Então, o meu início na fé cristã foi dessa forma. Ah, que legal. Quantos anos você tinha, Roberto? 16 anos. 16 anos? É. Olha Legal. que legal. Bem jovem. Acho que essa música, acho que eu conheço essa música, viu? Essa música, ela impactou a minha vida. muito É um bonita essa versículo, né? É uma música muito simples, mas cantada. Profundo. E, na verdade, a palavra de Deus cantada, ela impacta, né? Sim. Eu me lembro, quando eu cheguei no corredor da casa do meu amigo, né? O Ricardo e a Rode, né? É um casal. Eu cheguei no corredor e tinha um menino chamado Célio tocando a música. Olha que legal. Nossa, que legal. E eu ouvi aquela música, achei assim, diferente, né? E ali eles estavam com Bíblia aberta, falando algumas coisas. E a mocidade da Igreja Presbiteriana de Itararé era muito ativa. Legal. Muito ativa. Legal. Então eu me envolvi assim bastante com eles, né? Acabava a culto, a gente descia, era jogar aquele, como é que chama aquilo lá? Truco não. Que tem a raquetinha, como é que é? Ah, ping-pong. 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 E nos alegrávamos muito ali no espaço de diversão, né? E conversávamos muito, né? Agora, vou falar um ponto que foi fundamental na minha vida. Fundamental. Uma pessoa, ela praticamente grudou em mim no início. E ela falou assim, vamos fazer um discipulado? Legal. Legal. E ela começou a explicar a Bíblia para mim. Uma pessoa chamada Vande. E essa pessoa me apresentou Jesus, né? Que legal. Nossa, que demais. E com o passar do tempo, outra pessoa chamada Flávio, uma pessoa já mais velha um pouco, falou assim, ó, vamos estudar a Bíblia comigo? E era um cara que entendia muito bem de Bíblia. E ele estudou mais de um ano comigo, um discipulado, Legal. assim, onde eu pude me aprofundar na palavra de Deus. Então eu vejo o quão importante é o discipulado. Nossa, Sim, essa é certeza. verdade. Isso foi fundamental Legal. para a minha vida.
Para Agora eu vou deixar a Ziza falar também, né? Senão... A minha conversão, assim, foi através do Roberto. Ah, que legal. Na verdade, ele foi bem esperto, sabe? Quando a gente começou a namorar, e o primeiro lugar que ele me levou, no primeiro dia, depois que a gente começou a namorar, foi para a igreja. Então vamos começar invertido, então, Casiza? Vamos perguntar primeiro como vocês se conheceram, daí você conta a conversão. Mais fácil. Olha, Mais foi fácil. muito interessante. A gente se conheceu assim. Eu morava aqui em Itapeva, né? E eu tenho um cunhado que trabalha no Banco do Brasil. Então ele sempre mudava de cidade. Uma das cidades que ele foi para Itararé. E aí, o Roberto é de lá, a família dele é de lá, né? E a gente começou. E na época tinha um centro de processamento de dados lá em Itararé, né? Então hoje é tudo informatizado, mas antigamente todos os processos, todo o cheque, tudo era digitalizado, né? Então eu trabalhava na digitação, né? Você trabalha no Banco do Brasil? No Banco do Brasil, Legal. como digitadora. E o Roberto ele entrava de madrugada. Então, é assim, o Roberto, ele trabalhava de dia, estudava e trabalhava de madrugada. Daí eu falava pra ele assim, eu falei, Legal. que hora que você... Igual o Guilherme, Guilherme trabalhava com 3 dias. Eu tinha 18 empregos. Aí eu até cheguei e falava, que hora que você dormia? Né? Porque era bem assim, dinâmico. E a gente se conheceu, eu saindo do meu turno de digitação e o Roberto chegando. Então a gente foi assim num corredor do banco, sabe? E eu tava... Exatamente. Aí a gente passou um pelo outro e eu olhei pra trás. E ele olhou também. Nossa! Então foi o primeiro olhar. Lá em Tararé. Lá em Tararé. Ai, que legal. Primeiro olhar. E aí foi assim, daí ele sabia que eu... aí foi o momento da paquera, né? E a gente começou assim... A amizade e depois se tornou namoro. Que legal. Não, mas você não tá contando a melhor parte, né? Mas como é que foi? Ela foi na minha mesa um dia e esqueceu, acho que é por propósito, né? Não, O crachá dela. Ah, Daí o que eu Estratégico. fiz? No dia seguinte, eu mandei o crachá dela pra ela, mas dentro de uma caixa de bombom. Ah, que legal. o Roberto sempre foi romântico. Ele é ainda, né? E ali daí começaram, como é que foi daí? Mandou essa Isso. caixa de bombom? Daí a gente começou, né? A gente começou assim, uma amizade, daí até que um dia ele me pediu em namoro, né? E o primeiro dia, agora eu vou falar da minha conversão, é que ele me convidou para ir para a igreja, né? E na época era a igreja presbiteriana lá de Tararé, né? Então a gente começou a ir. E assim, a gente vê que tem muitas conversões impactantes. A minha não foi aquela conversão impactante, né? Mas a gente vê que impactante assim, ao modo de você falar, porque quando você encontra Jesus é impactante, não tem como, né? Mas eu digo assim no sentido de ser diferente, porque minha família é de uma família católica, né? Sim. Então a gente vem do catolicismo, então, quer dizer, muda tudo, né? E até então, né? Até então, Jesus vem nos moldando, nos modificando, porque é o dia a dia, né? Vocês namoraram quanto tempo? A gente namorou um tempinho, porque a gente namorou 7 anos. Roberto enrolou mas assim, bem, né? mas sabe, eu vou explicar. A gente... Quanto tempo, Rafa? 5. 5? Então, mas É bom. É bom, né? Mas assim, eu não aconselho muito namorar muito tempo assim, né? Principalmente quando a gente é cristão. É que a gente, na época, queria fazer a nossa casa, sabe? Então, a gente planejou isso, né? A gente planejou, a gente trabalhava, a gente queria fazer a nossa casa. A primeira casa que a gente fez foi lá em Tararé. Então, a gente deu esse tempinho maior por causa disso, sabe? E como vocês iam para Itapeva daí? Porque a Ziza já era Itapeva. Sim. Então, daí eu fiquei trabalhando, né, um tempo lá. Até esse centro de processamento, ele não existe mais, porque agora é tudo informatizado, né? Então, faz muito tempo que esse centro de processamento não existe mais lá em Tararé. E logo que a gente casou, a gente foi morar um pouquinho em São Paulo e depois nós retornamos para Itararé. Legal. Para Itapeva, desculpe. Não, para Itararé, ficamos um pouquinho lá, depois tivemos que vir para Itapeva. Por questões assim mesmo de trabalho, sabe?
Que E o legal. Gabriel nasce quanto tempo depois de estavam casados? O Gabriel nasce depois de 7 anos também. Nossa, olha, Ah, tudo que legal. ciclo de 7. Perfeito. Então, você quer falar um pouquinho bem a questão do... O nosso casamento sim, também foi uma bênção, sabe? Legal. Pelas igrejas que a gente passou, sabe? A gente, lá em Tararé, a gente frequentava, depois da presbiteriana, a gente começou a frequentar a Batista. Porque era bem, a igreja que a gente ia lá era bem tradicional, sabe? Aí foi despertando, assim, algo na gente. A gente começou, aí a gente foi para Batista, né? Tinha o pastor Ronaldo na igreja Batista. Né? Vocês conheceram o Lúcio lá ou aqui? Aqui. Aqui daí, né? Ah, sim. Após com o a Ricardo gente Carneiro. estar na Igreja Batista, o que aconteceu, né? Devido a questões de trabalho, a gente mudou para cá e a gente foi na Igreja Central, na Igreja Presbiteriana Central. E nesse período nós ficamos ali, né? Na época do pastor Jackson, né? E o Lúcio nós conhecemos no retiro da Presbiteriana. Ah, legal. Quando ele veio, né? Legal. Apresentou o Novo Nascimento. E ali a gente começou a ter esse contato, entendeu? Com o Novo Nascimento. E a partir dali a gente pregou muito. Nossa, nós pregamos muito sobre o Novo Nascimento. Muito legal. Né? Foi não é que a gente não prega mais sobre isso, né? Mas a gente focou muito nesse tema. Uma ênfase. Legal. E como que vocês vieram pra Maranata daí? Como Essa era a funcionou? próxima. A Mara- Queria saber também. Você quer falar, meu bem? Pode falar, Posso Cícero. falar? A Maranata foi assim. Nós casamos ali na Central, né? E a gente tinha, assim, uma amizade muito legal ali com o pastor Jackson, né? Foi uma bênção na nossa vida. E aí nós nos casamos, né? E nesse casamento, queria falar só um pouquinho do nosso casamento, dos Legal. pastores que participaram, sabe? Nós chamamos o pastor da Batista, né? Que a gente congregou um tempo lá em Tararé. No nosso casamento, quem fez o casamento oficialmente foi o Lúcio. Que legal. E o pastor Jackson também participou. Ai, que legal. Porque a gente achou assim, nós te congregamos na presbiteriana, foi os nossos primeiros passos, né? A gente, né, se alegra também por ter tido um tempo lá. Com o pastor Ronaldo também, que era da Batista de Tararé, e também com o Lúcio, que foi o que fez o legal. casamento oficial. Legal. Então, todos eles participaram, tiveram uma palavrinha no nosso casamento, legal. sabe? E o Lúcio foi o que realizou oficialmente o casamento. Ah, que Forma de legal. honrar, assim. E uma coisa assim diferente no casamento, né? Acredito eu assim, né? Quando eu entrei, eu trouxe uma mensagem. Eu preguei no meu casamento. Sim. Verdade, é legal. Legal. Eu trouxe uma mensagem, né? Falei sobre o novo nascimento. Então, muitas parentes, pessoas que estavam ali, puderam ouvir, né? Sobre Que legal. a pessoa de Jesus. Foi assim. Ai, que legal. Na época tinha também o Shalom, não sei se vocês se lembram, que era aquele grupo, né? E eles que vieram cantar no nosso casamento, né? Tocar, foi muito legal. Muito legal. E eu me lembro da música que eu entrei no casamento, né? Que é aquela do Ademar de Campos. Não existe nada melhor Ah, que legal. do que ser amigo de Deus. Foi muito bacana, muito Demais. tocante essa Legal, música, legal, né? Essa música é bonita. Na Isso que é entrada, lindo, né? E foi uma benção. E daí, como é que daí vocês continuam, casam? Continuam na presbiteriana? E quando que vem pra Maranata? Como é que foi sim, isso? da Paraná. E nesse período a gente estava... Não, nós mudamos para São Paulo. Isso, Mudamos para São Paulo, ficamos um período em São Paulo a Trabalho trabalho, mesmo. depois do né? casamento, né? depois do casamento. Quanto tempo moraram em São Paulo? Mano? Há 1 ano e pouco, né? Ah, moraram Um ano e bastante. pouquinho. Um ano né? e pouquinho. Sim, mesmo. E não se acostumaram em São Paulo? Na verdade, eu Muito gosto bem. de São Paulo. Eu Gosta? não tenho dificuldade lá, né? Pra ir lá, não, né? Mas a questão de moradia lá, para nós, é difícil, né? O dia a dia lá, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Então a gente ficou 1 ano lá, mas nem ficamos lá direito, né? A gente viajava muito, então a gente acabava ficando muito pouco em São Paulo. Eu me lembro que na primeira semana do nosso casamento, a Ziza se deslocou para Fortaleza Nossa, e eu me desloquei para Manaus. Nossa. o louco. Depois de uma semana a gente se encontrou de novo. Então a gente viajou muito, né? E aí, depois de 1 ano, nós retornamos para Itapeva. E foi nesse período que a gente falou, onde é que nós vamos? Aí nós começamos a vir na Maranata.
Legal. E a Maranata Entendeu? já... Tava na transição. Tava na transição. Foi logo que o pastor Jackson. Abençoou o pastor Walter, né? Com a separação. Isso. Mas desde o Ele, início, daí então. o pastor Jackson já Desde o estava início. saindo. Legal. A gente chegou nesse momento, sabe? Que Nós legal. retornamos nesse momento Que legal. quase da separação. Que legal. Já era, então acho que já era aqui o templo, né, bem? Já tinha o templo aqui em cima, né? E na época que a gente retornou, eu assim tive que um tempo de adaptação, confesso assim, adaptação, né? Porque era muito diferente, né? Eu saí de uma igreja extremamente tradicional, Um choque. que não se batia palma, né? Então foi uma diferença grande para mim, mas Deus trabalhou tanto comigo no meu coração, me deu experiências, né? Que legal. Então, né, Deus foi assim moldando a minha vida, né? E no casamento de vocês, que o Roberto e o Casis tem um trabalho muito forte com famílias, né? Contem as maiores dificuldades passadas no casamento, começo, como é. É legal. Quais dicas vocês dariam para quem acabou de casar? Para quem já Interessante. faz uns par de tempo da casada? Pra quem tá pensando em casar. Para quem tá pensando em casar? Legal. Guilherme, né? Então, né, o casamento é uma adaptação, né? Essa questão que o Roberto falou, que logo que a gente casou, a gente viajou, pra gente sim não foi muito positivo. Apesar da gente estar assim, a gente trabalhava no mesmo local, sabe? A gente trabalhava no mesmo local. Mas as viagens às vezes eram separadas, né? Ele ia para um lugar, ia para o outro. Então a gente teve que se adaptar a isso, né? Mas o que eu poderia falar assim a respeito, né, de quem quer casar, né, quem está casado há pouco tempo, né? É adaptação mesmo. Essa questão de estar sempre junto, e o diálogo entre os dois é muito importante, né? Falar sobre tudo. Hoje eu posso dizer que o meu melhor amigo é o Roberto. A gente conversa sobre tudo mesmo, né? Então eu creio assim que se, né, os casais que são jovens hoje, né, começar já a falar sobre tudo, não esconder nada, sabe? Senha de celular, de banco, porque agora só uma só carne. É lógico. Então, é uma só carne que vão viver, né? Então, não tem de meu, seu, é tudo nosso. Só a senha do cartão que é meio complicado, né? Mas ele combina, sem problema. O cartão não dá, né? Mas eu creio assim, né, que a união no casamento, ela é a união de dois bons perdoadores. Eu acho que esse é um ponto principal. Porque eu posso dizer assim, né, que se a Ziza não me perdoasse, nós não estaríamos juntos. Se eu não perdoasse ela, nós não estaríamos juntos. Né? As pessoas olham, às vezes, falam assim, nossa, aquele casal ali e tal. Mas a gente já passou por muita situação, né? Muita situação. Agora, se você pensar assim, alguma vez eu pensei em largar a Ziza? Não, isso jamais me passou na cabeça. Eu acho que isso é uma das chaves do casamento, né? Jamais. É que a palavra divórcio nunca existe entre o casal, né? Exatamente. A gente pode brigar. Assim, um dia eu acho que eu vi, não sei quem, acho que até o José, assim, brigar, a gente vai ter discussões, a gente tem que aprender a brigar. Da adaptação. Acho que a gente tem que aprender a brigar. É até Tudo importante. com respeito. Porque assim, é impossível você viver assim tranquilo, porque são duas pessoas com uma educação diferente, cultura diferente, vão se unir. Vai ter atrito normal. Só a gente tem que aprender. É uma coisa que, na minha opinião, eu penso assim, e não pode existir entre os casal a palavra divórcio. Isso aí, assim, a gente pode assim, ter um momento bem complicado, mas a gente tá junto. A gente é um, então não tem como separar. Então, se a gente tá junto, a gente vai brigar por isso pra que dê certo, né? Eu acho que às isso é o vezes tem principal, uma né? palavra boa sobre isso. Sim. Né? É uma questão aqui que eu ia deixar mais para frente, mas já que a gente entrou, porque, né, naquele versículo de Efésios 5:22, ele fala sobre marido e esposa, Cristo e a igreja. Então, assim, o desejo do meu coração é que seja revelado isso para os casais, sabe? Que abra, assim, os olhos. Porque como que a igreja pode separar de Cristo? Sim. Não tem como. Lógico que tem algumas coisas, assim, que pode fazer com que haja um divórcio. Eu acho que em casos extremos. Né? Eu acredito, assim, casos onde tem uma violência. Em casos extremos. Né? Às vezes a pessoa se separa por quê? Incompatibilidade de gênio. Né? Então eu creio assim que mais uma palavra para o cristão, né? Que a gente vê um índice grande também de
de divórcio entre os cristãos, Sim. né? E traição e o perdão, né? Aonde que entra nesse quesito, né, da traição? Então, algo assim é fácil? Talvez não, mas não é impossível. Sim. Porque Deus nos perdoou, né? A gente Vive Deus nos traindo ele. perdoou. Quando a gente entende né? que Quando nós a gente- somos perdoados, né? Ex- E a Bíblia, ela Exatamente. fala, né? O perdão está em Deus, né? O Salmo fala, né? Contigo está o perdão. A capacidade de perdoar não está em nós. Sim. Está em Deus, né? Se eu entender Isso, que a minha isso. dívida era muito maior com Deus, qualquer coisa que alguém faça pra mim, eu tenho o dever de perdoar. Sim. Então, é algo que vem de Deus mesmo. Porque eu penso assim, sabe, Ju? Quando você não tá bem num relacionamento, principalmente de casados, né? Eu imagino Deus assim vendo, né? O casamento. Vamos citar nós dois aqui, Roberto e Aziza. Nossa, ali tem alguma coisinha que... Como que eu vou usá-los para a glória de Deus? Tem uma coisinha ali que não tá bem. Então, é a hora que vem o deserto na tua vida. Eu vejo mais ou menos assim, uma coisa bem... E por que você passa muitas vezes por deserto? Porque Deus quer aperfeiçoar você. Ele quer usar você num determinado propósito, mas Ele não pode te usar do jeito que você está. Então, muitas vezes, você passa por certas coisas, né? Que no momento você acha assim... Nossa, como tá difícil isso. Mas, na verdade, é para a glória de Deus que está acontecendo aquilo. Aperfeiçoando. Para aperfeiçoar, né? Então, eu vejo mais ou menos assim. Então, e a questão de dialogar, de sempre falar o que está acontecendo, o que não está. O casal nunca dorme brigado, sabe? Bicudo um com o outro, né? Vamos dizer assim, né? Então, sempre ter essa atenção, né? O marido com a esposa com o marido. E falando também desse versículo de Efésios 5, 22, né? Fala sobre o marido amar a esposa e a mulher se sujeitar, né? Ser submissa. Essa submissão não quer dizer que o marido manda. Essa submissão quer dizer Cristo e a igreja, né? É uma comparação que esse versículo faz com relação ao marido e a esposa. Cristo e a igreja. Os dois estarem sobre uma missão, né? Juntos, né? Focados nisso. Propósito. Mas eu creio assim, sabe, que casal, né? O Rafa casou aí recentemente. É uma soma de bastante coisas. Por exemplo, o romantismo, ele nunca pode faltar no casamento, né? Eu, assim, há muitos anos, nós temos, assim, um hábito em nossa casa, sempre quando há uma data especial, nós temos já separado um pendrive com uma determinada música, e ele fica separado lá para o uso de qualquer um de nós. Então, por exemplo, se é uma data especial, ou mesmo que não seja, e eu quiser dar, por exemplo, uma cesta de café da manhã para a Ziza, antes de chegar a sexta vem a música. Nós colocamos a música no radinho, e quando toca aquela música, a gente escuta, já sabe que alguma coisa vai acontecer. Que legal. Isso é para o aniversário do Gabriel, para o aniversário da Ziza, uma data especial, e é uma música de gratidão. Então é uma música já que é uma marca da nossa casa, né? Então são coisas que marcam, que edificam, que não esquece mais, entendeu? Sim. E o casal, na verdade, o que aflora no casal? Na verdade, aflora os nossos defeitos, né? Então, por exemplo, se a Thalita demora para se arrumar, se você fica irritado, aflorou a irritação em você. Você precisa tratar disso. Você entendeu? Lá Não é ela que ela precisa tratar de mim. Quem demora mais, Você entendeu? disputa. É uma coisa assim, né? Então, Corta essa parte, por favor. então, na verdade, o casal, um ao outro vai acabar aflorando, né, os nossos defeitos para que nós sejamos tratados por Deus, Legal. né, e poder viver uma vida de comunhão com o outro. A presença mais importante dentro do lar é a presença de Jesus, né? Então eu acho que não pode faltar no casal. Muito importante, o casal orar juntos, né? Eu tenho um hábito, né, às vezes durante a semana, assim, à noite, muitas vezes a gente senta à mesa, pega um chá, um cafezinho, a gente abre um livro, a Bíblia, e começa a compartilhar os assuntos daquele livro, né? E é muito legal isso. Eu faço muito isso com a Ziza, nós dois juntos. E ali a gente passa um tempo de comunhão entre nós, né?
O orar juntos é muito importante entre o casal, né? E o aspecto da sexualidade. Eu acho que esse aspecto é extremamente importante dentro de um lar, né? O marido e a esposa terem uma comunicação muito aberta sobre isso, né? Haver o respeito, até onde pode ir, até onde não pode. E não deixar faltar isso, né? Não deixar. Eu acho muito legal uma comparação, assim, em relação à esposa e ao marido. Como que funciona, por exemplo, a área sexual? Tem que haver um suprimento entre o casal. É como se o marido fosse numa churrascaria. Daí ele comesse da melhor carne, né? E aquela carne representa a sua casa, o seu lar, a sua esposa. E ele sai dali, né, saciadíssimo. Daí chega lá fora uma mulher muito bonita. Ela chega e oferece uma carne muito suculenta. Daí você fala assim, não, obrigado. Eu já estou satisfeito. Ah, perfeito. Legal. Sabe? Então, é isso que tem que acontecer na área sexual dentro do lar. Tanto marido e esposa, um tem que satisfazer o outro. Para quê? Para que as investidas de Satanás lá fora, a gente fale, não, obrigado, eu já estou satisfeito. Ah, que legal. Mas- Muito legal. Legal. E assim, vocês são muito diferentes, Roberto? Ou não? Sim. Ah, eu creio que sim. Eu sou Então- bem calmo, tranquilo. Às vezes eu já falo na lata as coisas. Verdade é que legal. Você já manda brasa, entendeu? Eu já não. Eu sou bem light com as Olha que coisas. legal. Assim. Esse é bom. Mas sabe que eu já ouvi assim, eu não sei de quem que eu ouvi, que é muito positivo um ser de uma maneira assim mais tranquila e o outro, por quê? Porque aquilo que é muito tranquilo, não estou dizendo que é errado, mas vai olhar, vamos supor, o Roberto olha para mim, que eu sou mais assim, né? Uhum. Então, de repente ele pode ver algo que pode servir para ele. Ah, sim. E aprender eu, um com o vendo o Roberto mais tranquilo, eu vejo nele também algo que venha tratar, é um tratamento entre o casal. Legal. Por eu ser mais assim, né? E por ele ser mais outro. tranquilo. Vai completando o outro. Um completa o outro. Legal. A calmaria dele tem que me mudar em algo, Sim, né? sim. E a minha, às vezes, eu sou mais impulsiva, sabe, Ju? Rafa? Às vezes, assim, eu quero resolver as coisas muito rápido, né? E não é assim. Então, eu aprendo muito com o Roberto na questão, assim, sabe? Calma. Respira. Calma, respira, né? Legal. Então, eu acho até um positivo isso nos casais. Legal. E como que foi daí a chegada do Gabriel? Vocês planejaram? Como é que foi? Por que vocês, sim, esperaram 7 anos para vir o Gabriel? Quer falar? Fala. Legal. Uma das questões, assim, a gente viajava muito no começo, né? Foi uma das coisas que daí vai passando o tempo. E a outra coisa foi a questão, assim, eu tive 2 abortos espontâneos, né? E a gente foi... na verdade, eu creio que é tudo tempo de Deus, né? A gente... que isso não seja um jargão, né? Tempo de Deus. Mas eu creio que Deus tem o tempo certo, né? E eu, assim, graças a Deus, eu nunca fui... Eu sempre... Deus sempre me confortou nessas perdas, sabe? E tava bastante tempo? Oi? Tinha bastante tempo nos abortos espontâneos? Não, chegava 2 meses, 2 meses. já tinha, né? Já começava Nossa, mas- todo o procedimento ali. Daí você tem que dar Esse é um processo muito dolorido, né? mas assim, emocionalmente, Deus assim foi muito gracioso com a gente, sabe? Emocionalmente. Na verdade, né? Deus dá isso para às vezes, né? Às vezes esquece, assim, das coisas, assim, com uma facilidade muito grande. Coisas que eu falo, assim, que poderiam marcar de forma negativa, Sim. Sim. ela esquece. Bom isso. Legal. E assim, daí passa também um tempinho, né? Você tem que dar um tempinho para você engravidar de novo. Sim, Mas sim. o Gabriel foi muito esperado, né? Legal. Ele foi muito desejado. A gente sempre fala isso para ele, né? Até hoje, quando o Roberto abençoa ele, sempre fala, né? Que o Roberto é muito desejado. O Gabriel foi muito desejado, muito amado, né? Legal isso. E até hoje, isso é algo que os pais, né, precisam fazer com os filhos. Sim. Verdade. Né? Falar que ele veio porque, mesmo aqueles que vêm de surpresa,
é bênção de Deus na nossa Sim. vida, né? Mas você sempre profetizar isso na vida dos filhos. E eu me lembro que a gente, num cantinho lá de casa, uma vez a gente falou, como ele vai se chamar, né? E a gente começou a olhar a Bíblia ali, né? E surgiu um nome, Gabriel. E nós profetizamos, nós falamos, Gabriel será aquele que vai trazer boas notícias, Legal. né? E a gente, hoje o Gabriel, ele tem 16 anos e eu não me lembro de alguma notícia ruim que ele trouxe para nós. Não me lembro. É. Só notícias muito boas. Não, eu lembro uma engraçada Uma engraçada. da escola, né? Lá do colégio. Que a professora falou assim, que o Gabriel tinha ido para a diretoria. daí eu falei para o Roberto, como assim, né? Foi para a diretoria. Na verdade, ele presenciou uma briga entre os amigos lá na diretoria e ele foi como testemunha, sabe? Daí que ele explicou, olha, ele foi como testemunha lá da briga, mas Ele foi tá tudo apartar a bem. briga, né? É, Ele foi ser o pacificador, né? exato. Até mandaram uma pergunta aqui. Como foi quando o Gabriel participou de uma briga? O que aconteceu? Ou quando brigou na escola, não sei. O Gabriel? É, Eu não me lembro do Gabriel ter nunca... brigado na escola. O que eu me lembro? Eu me lembro que um menino, ele começou a pegar no pé do Gabriel. Acho que é essa história que o pessoal tá... Ele começou a pegar no pé do Gabriel e começou, né, chamar o Gabriel de alguma coisa. E foi nesse período assim que eu falei pro Gabriel da identidade dele, né? Você é aquilo que Jesus diz que você é, não aceite outra palavra, né? E foi muito legal essa experiência porque ele pôde criar uma identidade, né? Perguntar para Jesus quem eu sou, Jesus, e Jesus responder, né? Você é legal. inteligente, Legal. você é isso, né? E palavras de bênção ali, né? E esse menino, o que aconteceu, né? Ele criou, né, uma inimizade, né? E eu falei pro Gabriel, o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar um Hot Wheels e você dá para ele, né? Nós vamos inverter o negócio. Um abraço aos vivos. E o que aconteceu? Passaram algum tempo, esse menino batia na porta da nossa casa para convidar o Gabriel para jogar bola na praça. Ai, que legal. Legal isso. Então, tudo é um ensinamento moral, né? Quando você vai falar alguma coisa pro seu filho, o foco, onde é o foco? É o coração. Então a gente precisa atingir o coração dele através de um ensinamento. Por exemplo, a primeira vez que eu dei a experiência pro Gabriel sobre oração foi quando ele tinha uma bateria e eu falei, nós vamos orar para que apareça um comprador para a bateria, né? Então nós oramos e apareceu o comprador. Então ele começou a ter experiências, né? Então tudo é experiência. Então esse negócio de brigar na escola, olha, não me lembro Olha que legal. do Gabriel ter Legal. brigado com alguém na escola. Não recordo. Que legal. E quando o Gabriel nasce, como que foi pra vocês como casal? Mudou muito? Mudou bastante, mudou tudo. Vocês conseguem lembrar? Ó, eu particularmente, eu não consigo lembrar como era antes da Sara. É. Não sei se vocês conseguem lembrar, é muito difícil Mudou. Ai, lembrar. tem muita coisa que a gente esquece mesmo. Isso eu acho que acontece com todo mundo, né? Porque no momento ali que ele é bebê, a gente passa por, né? Isso aí é normal, viu, Rafa? E como foi assim pra vocês essa e Rafa adaptação? e Luiz, né? Você não dorme mais como antigamente. Quem gosta de dormir muito assim tem que se adaptar. Diferente. Porque é bebezinho, é muito cuidado, é 24 horas em cima dele, né? E tem fases assim que eu esqueci, realmente. Tem fases falar do Gabriel assim, é aquela época que tava, não me lembro. Quando que você volta a dormir, viu, meninos? Quando eles ficam um pouquinho maiorzinhos, sabe? Independente. Daí tem algumas coisinhas que já ficam mais independentes, né? Mas uma coisa assim que foi um privilégio para nós, né, que Deus proporcionou, e eu sou muito grato a Deus por isso, que é o fato da Ziza poder se dedicar a ele como mãe, Sim. né? Legal. Na época, a Ziza ela não desenvolvia outra atividade a não ser a dedicação como mãe. Então, um recado para os maridos, né? Se você pode dar essa Sim. oportunidade à sua esposa, dê, porque vale a pena a esposa cuidar do filho, né? Sim. O crescimento dele, aí até um período grande mesmo, dedicando totalmente, né? Não tem coisa melhor do que a mãe estar ali, né? Legal. A gente ouve nos nossos cursos, né, que o pai é aquele que traz a segurança, né? Mas a mãe é aquela que consola, né? Aquela que cuida. Legal. Verdade.
E vocês quiseram ter mais filhos, Roberto? Eu tenho muito prazer na paternidade, né? Mas em acordo com a Ziza, a gente decidiu ter só o Gabriel, né? Por questões também de saúde, né? Todo o aspecto da Ziza, né? O histórico. É isso. Ah, sim. Legal. Fale, Ziza. A respeito de... Da pergunta. Olha, eu nem sei dizer realmente assim, né? Isso que o Roberto falou, né? Por questões assim, uma decisão da gente, né? Não que isso se alguém falar para mim se tenha filhos, tenha, né? Quantos você puder, né? Tenha, né? A gente teve só um, creio que eu me lembro assim, a respeito do Gabriel, foi bem profético o nascimento dele, porque assim, logo que a gente se casou, a gente participava de uma reunião de oração, sabe, de manhãzinha, na casa de uma amiga. E foi profetizado na minha vida que Deus nos daria um varão, né? Legal. Que a gente teria um varão e que ele seria para a glória de Deus. Que legal. Então a gente ficou muito contente, sabe? A respeito de ser um homem, né? Que legal. Não que é bênção na nossa vida o filho, independente de ser homem ou mulher. E então realmente está se cumprindo. E o sabe? Ministério de Família daí entra na vida de vocês quando? Depois que o Gabriel nasce ou até antes? Não. Depois que o Gabriel nasceu, ele já tinha uns 4, 5 anos, né, bem? Na verdade, o nosso primeiro contato Foi antes do Gabriel nascer. Foi com um ministério chamado Casados para Sempre. Sim. Quem nos ministrou esse curso foi o Sérgio e a Marta. Nós participamos com eles. E a partir daí nós conhecemos a Universidade da Família. Legal. Aí nós começamos a nos envolver com os ministérios. Que legal. Né? Aí participamos de veredas antigas, né? Fizemos o curso, também fomos líderes desse veredas. Legal. E daí, com o nascimento do Gabriel, a gente começou a se interessar pelos cursos de criação de filhos. Foi onde a gente fez o Como Criar Filhos. Entendeu? Nossa, que legal. Fizemos um treinamento em Pompeia. Legal. E qual foi a experiência mais marcante que vocês tiveram nesses cursos? Ou com alguma história legal, assim, que teve, uma turma? Olha, eu vou falar a minha parte, mas a Ziza fala dela, né? Então, recentemente a gente teve, né, um dos cursos onde nós tínhamos 2 casais. Eles não eram casados. Eles moravam juntos, tinham filhos, mas não eram casados. E após o curso, né, todas as ministrações que são muito impactantes, o que aconteceu? Eles chegaram para nós e falaram: a gente quer casar. Que legal. Né? Então, eles se casaram e eu acho que isso é uma coisa assim muito legal que aconteceu, entendeu? Porque Deus tocou o coração deles para isso, né? Não foi a gente. Sim, sim. Entendeu? Isso foi uma coisa assim bem bacana. E as experiências que a gente tem, né, dos casais falando a respeito da educação dos filhos, né? E tem um casal, eles foram ministrados por 2 vezes. E uma pergunta foi feita pro filhinho deles, né? A respeito de confiança, de segurança. Foi perguntado assim: você consegue imaginar o seu pai, como seria se ele separasse da sua mãe? E a resposta dele foi: impossível. Não tem como. Que legal isso. Que legal. Então, imagina a segurança que esses pais trouxeram para ele. Que demais. Né? Para ele responder isso. Impossível. Que legal. Nunca passou na minha mente isso. Entendeu? Incrível. Então, é muito legal, né? Eu, assim, 2 experiências, assim, que foi muito gratificante para mim. Não sei se a Ziza tem alguma que ela gostaria de compartilhar ou não. Não é isso mesmo, porque os cursos são assim. Aquele casal que passa pelo curso, né? Ele assume, assim, uma certa responsabilidade com o curso, né? E se dedica, porque, assim, tem a parte do curso que tem a parte teórica. E tem a parte que você tem a prática. Então, se você não faz a prática, que geralmente é entre o casal e com os filhos, você não vai ter muito sucesso no curso. Você pode passar por eles, simplesmente. Né? Você pode ouvir e passar lá o tempo, que a gente tem de mais ou menos 3 meses, você vai passar pelo curso. Outra coisa é você realmente aplicar, porque são ferramentas que você aplica. Né? Vai tirar outras coisas? Você vai parar de ler a Bíblia? Não. Você vai parar de fazer reuniões com teus filhos? Não. É uma ferramenta a mais que vai te auxiliar e te ajudar.
Então, se você não pratica, não faz a parte prática, você não vai ter muito sucesso no... Mas a gente vê, como o Roberto falou, de casais que vêm falar pra gente, olha, era assim, agora ficou assim. Sabe? Que melhorou, né? E a gente fica muito... É muito gratificante a gente ouvir isso. Né? Só assim, às vezes a gente está falando que as pessoas estão ouvindo, não sabe como funciona. Esse curso, o título dele é Como Criar Seus Filhos. Ele faz parte de um curso de 5 que são do Ministério Paternidade. Atualmente, nós ministramos Como Criar Seus Filhos, que é de qual idade? De 4 a 7. 4 a 7. E já ministramos Como Alcançar o Coração do Seu Adolescente, que é de 12 a 17. 12 a 17. Mais... Né? Agora, como que funciona isso? As aulas são como criar uma criança responsável, como criar uma criança obediente, como criar uma criança controlada, Que legal. como criar uma criança amorosa, disciplinada, entendeu? Então, a gente aprende muitas coisas, né? E eu lembro que quando eu fiz o curso, eu coloquei tudo em prática com o Gabriel. Ele era pequeno. E o que aconteceu? Deu tudo certo, né? Que legal. Existe uma das aulas, que é como criar uma criança obediente. A gente faz uma dinâmica com o filho, onde o filho ele aprende a responder sim, papai, para qualquer pergunta. Ou sim, mamãe. E é algo natural do filho, quando você faz essa prática. E o que aconteceu? Eu fiz isso, o Gabriel aprendeu, e nós sabemos que quando uma criança responde assim, sim, papai, já é uma predisposição para obedecer. Você imagina uma criança que você chama assim o nome dele e ele responde assim, quê? Não sou algo estranho, né? Não é um negócio que soa meio estranho, né? Então, quando você ensina uma criança a ela já responder sim, papai, é natural que ela está muito propensa à obediência, entendeu? Legal. E o curso é fantástico. O curso é uma bênção. Eu posso dizer assim que quem faz nunca mais é o mesmo. Com certeza. Nós tivemos um grupo agora, tivemos uma formatura na acho que quinta-feira passada, eu me lembro, foi bem recente. E eu posso dizer que esse grupo, nós tivemos uma experiência muito positiva com eles. Legal. Por quê? Porque eles vestiram a camisa. Eles não faltaram. Eles tinham sede do ensinamento. E para nós foi um grupo assim que nos alegrou muito, né? Legal. Então foi uma bênção mesmo. E a gente saiu muito junto, fomos na pizzaria. Foi muito legal o nosso período que nós tivemos com Legal eles. isso. E é um período que às vezes você acha que vai tratar muito do filho, mas na verdade vai tratar do casal, viu? É bem legal. E sabe o que é legal também, Ju? As pessoas sempre assim falam, mas a minha vida é corrida, né? Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar, né? No que você está dando prioridade. Com certeza. Né? Eu creio que prioridade na nossa vida hoje é como marido, esposa e depois os filhos. Primeiro Deus, né? Sim. E não confundir Deus, as coisas de Deus com ativismo também, né? Às vezes a pessoa fica o tempo todo no ativismo da igreja. Faz milhões de coisas. E as coisas assim, você tem que parar pra pensar, falar o que Deus quer de mim, né? Deus quer que eu faça isso realmente? Então, a gente às vezes fala assim, né? Se não tem tempo pro teu filho agora, depois ele que não vai ter tempo para você. Legal. Eu vi uma frase muito legal do Pode pastor A. Bilber, que ele fala bem assim, se você cria seus filhos, você mima seus netos. Se você mima seu filho, você cria seus netos. Entendeu? Se você cria seus filhos, você tem o luxo de mimar seus netos. Agora, se você mima seu filho, você que vai ter que criar o seu neto lá na frente. Sim. E assim, é uma verdade, que Exatamente. é muito sério. Verdade. E uma coisa assim que mais me marca, né, todas as aulas é o funil, né? O funil, ele tem um aspecto largo em cima e fininho embaixo. E embaixo representa o início de tudo. É a idade que a criança tem ali os seus 2 aninhos, 3 aninhos. E é apertado embaixo, não é? É o momento que o pai tem que exercer a autoridade, né? É o momento da autoridade. E daí vai alargando o funil, né? Entra ali na adolescência, né? É uma fase de treinamento. É uma fase de treinamento. Entra ali um pouquinho mais, já quase passando para a fase adulta, né? É um aspecto daí da influência, né?
Eu vou trazer o meu filho perto de mim pela influência. E quando tá largo ali o funil, nos seus 17 anos, 18 anos, é o relacionamento do pai e filho somente pela amizade. Fantástico. Hoje Legal eu tô isso. numa situação, o Gabriel tem 16 anos, muito mais a amizade do que a influência. Muito mais. Já passou todas essas fases. E o que está acontecendo hoje nas famílias? O funil é ao contrário. Entendeu? A parte larga está embaixo. Os pais deixam a criança de 2, 3 anos fazer o que quer. Só no celular. Entendeu? Não há autoridade. É tudo largo, né? Pode fazer o que quer. E daí, quando ele vai ficando adolescente, vai apertando. Quando ele tem os seus 17 anos, que é o momento de alargar, né? De deixar ele tomar decisões e tal, aí tá fino o negócio aqui em cima. Os pais querem usar de autoridade. E a criança vai responder: sinto muito, papai, sinto muito, mamãe. Até hoje eu estive no comando e eu que vou comandar a minha vida. Esses dias eu tava com uns amigos conversando, amigos e clientes conversando, e a gente tava falando da sociedade, porque a sociedade tava assim. E daí na hora eu lembrei do funil, pelo curso. Quando eu falei isso pra eles, eles acharam assim, tem toda a razão. Eles falaram assim, isso é verdade, isso é sociedade. Daí ele até, na verdade, ele conta assim, a história, ele falou assim, a história da família dele, ele conta certinho, assim, falando assim, que isso aconteceu, que isso, você fez o funil da maneira invertida, da maneira certa, seus filhos sempre vão ser bênção. Agora, se você inverteu, você vai ter sérios problemas na frente. E eu acho assim, por isso que assim, o curso, assim, pra mim, que fez com a Sara, a gente aplica. Pode dar um spoiler de uma lição só, Robert? De uma lição que é fantástica? Por exemplo, pra mim, pode. Que eu achei que, assim, pra mim, pra Sara, assim, uma das, né, que é fantástico, é a questão da criança estar brincando numa festa e você chegar pra ela e falar bem assim, vamos embora agora. A criança vai chorar. Porque ela não se preparou. Agora, se você chegar pra ela e falar bem assim, Sara, daqui 5 minutos nós vamos embora. Assim, quando eu ouvi eles falando dessa prática, eu falei assim, não vai dar certo, não. Porque o curso é tão magnífico que tem algumas práticas que falam assim, não pode ser só isso. É muito bom pra ser verdade. Só que é tão bom que é verdade. Aí o que aconteceu? Eu faço com a Sara direto. Sara, daqui 2 minutos, daqui 3 minutos. Tranquilo. Tchau, tal, não tem problema. Eu falei, é fantástico. Até tem uma aula que o Guilherme fala que ele fez com o cara falou assim, faz isso, cara. Isso aí é muito fácil, tal. Mas faz isso. Aí a pessoa faz e dá certo. Porque isso é fantástico. O curso, assim, por favor, vocês têm que fazer, galera. Que legal. Não é, nem... É verdade, porque assim, a gente já teve prática, então a gente sabe que dá resultado, sabe, Ju? A gente teve a prática com o Gabriel, né? Então ninguém pode chegar pra gente e falar assim, aquilo que eu aprendi lá não serviu para nada. Né? Não tem como, porque a gente já sabe que dá certo, né? Então é muito legal por causa disso. E a bacana, questão, né? só ali a questão que eu não falei aquela hora, a questão do tempo, né? Às vezes o casal não tem tempo. No curso, eles vão ter um tempo, uma vez por semana, para estarem juntos ali. O casal vai estar junto. Ele vai estar separando um momento junto para eles. Sim. E outra coisa, quando eles vão fazer a prática, a criança também está junto. Então, há um relacionamento ali de pais e filhos, né? Há um relacionamento. E o que esse curso vem trazer também? A questão de princípios. Né? Princípios, valores que as pessoas estão desvalorizando tanto um casamento, né? Desvalorizando tanto, assim, a questão do respeito entre os pais, né? Respeito entre filhos, né? Então, é a ênfase muito grande que a gente dá, né? Tem as ferramentas e tem os princípios também, que são incluídos em todos os cursos, né? Demais isso. Uma vez eu queria fazer uma pergunta pra você. Eu lembro que eu nunca esqueci o dia que você ensinou pra mim pro Gil na sala de oração. Lembra um período, quando eu era integral aqui? Acho que era todo dia, meio-dia você vinha a gente estudar juntos. E um dia você parou e nos ensinou sobre as 5 linguagens do amor. E eu lembro que isso foi muito impactante pra gente. Tem no até curso hoje, aí também, muito bom. Até hoje isso é impactante, porque tanto com a Tá, que eu fui identificando, mas Deus foi transformando com as pessoas, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho das 5 linguagens do amor, que eu acho que é uma das coisas espetaculares, assim. Isso é uma das aulas do nosso curso, que é como criar uma criança amorosa. Né? Legal. E quando você aprende, né? Então, você está lá no Japão, está falando tudo japonês lá, você não entende aquela linguagem. Sim.
Né? Você vai na Alemanha, você não entende aquela linguagem. E muitas vezes com a gente acontece isso dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós não estamos falando, ou seja, interpretando a linguagem de amor um do outro. Né? E muitas vezes causa frustração. Então, por exemplo, né? São 5 linguagens do amor. Né? As linguagens são o toque físico, é uma das linguagens. Eu posso amar uma pessoa, né, através do toque físico. Eu posso amar uma pessoa através de palavras de encorajamento. Eu posso falar uma palavra para ela que encoraje ela. Eu posso amar uma pessoa através de um presente. E quando eu falo um presente, é um simples bilhete. Né? Legal. Eu posso amar uma pessoa através do tempo de qualidade. Eu dedicar um tempo a ela. E eu posso amar uma pessoa através de uma ação e serviço. Fazer algo para ela. Interessante que uma dessas 5 linguagens, ela tem um destaque maior em cada um de nós. E o meu papel como esposo, eu tenho que descobrir qual é a linguagem de amor da Ziza, qual é a linguagem de amor do Gabriel. Por exemplo, a linguagem de amor da Ziza é ações e serviço. Né? Talvez... Tem que lavar o prato, tem que limpar a casa. É mais ou menos isso, sabe? São ações, né, e serviço. Por exemplo, às vezes você arruma algo na casa, a mensagem que chega para ela é eu te amo. Que legal. Você entendeu? E quanto Uma casamento coisa, às vezes não tô dá certo usando por causa um disso, né? Só exemplo, por né? interpretar, né? Usando um exemplo, né? Às vezes eu posso entupir ela de presente, mas se a linguagem de amor dela não for dar presentes, ela vai pegar o presente, né? Deixar de lado e eu vou fazer uma pergunta para mim. Será que ela não me ama? É verdade. Na verdade, não é a linguagem de amor dela. Que legal. Eu tenho que descobrir. Por exemplo, se a linguagem de amor do filho for ações e serviço, e você vê a bicicleta dele com o pneu murcho, e você enche aquele pneu para ele, ele vai pensar, puxa, meu pai me ama. Enche a bola que está murcha, meu pai me ama. Né? O tempo de qualidade, se for o tempo de qualidade, você passar ali no chão da sala, no tapete, brincando de carrinho com seu filho, por 15 minutos, a mensagem que vai chegar para ele é, eu te amo. Legal. Né? Eu gosto muito de desenhar, não sei se vocês sabem disso. Eu tenho prazer em desenhar. E uma vez eu fiz um desenho pro Gabriel e deixei para ele lá, né? E ele pegou o desenho e jogou embaixo do negócio lá, rapaz. Não deu nem bola pro desenho. Eu podia me entristecer por isso? Podia. Mas não, por quê? Porque eu sei que a linguagem de amor do Gabriel não é presentes. Posso dar presente para ele, mas o que ele mais se sente amado? Tempo de qualidade. Se eu ficar com o Gabriel pescando, nós dois, ele vai falar assim, meu pai me ama. Legal. Olha, uma das experiências que eu tive do Gabriel, que ele falou para mim assim, foi um dos momentos mais gostosos dele, foi a gente ir num ferro velho, achar peça antiga de carro. Pode? O que significa isso? Tempo de qualidade. Então, quando você descobre, Rafael, o tempo de qualidade de uma pessoa, a linguagem de amor de uma pessoa e investe naquilo, você sempre vai falar a linguagem eu te amo. Legal. Por exemplo, a minha linguagem é palavras de encorajamento. Então a Ziza, ela tem que investir pesado nisso. Ela tem que me encorajar com palavras. Ações e serviço, a linguagem dela, eu tenho que investir pesado em ações e serviço. Por quê? Para que chegue uma mensagem para ela, eu te amo. O Gabriel é tempo de qualidade, eu tenho que investir num tempo de qualidade com ele, para que chegue a mensagem, eu te amo. E esse é um grande conflito dos casais. O casal perguntar, será que ele não me ama mais? Não é. Você não está falando a linguagem correta de amor. Você tem que descobrir a linguagem correta. Uma se destaca. Palavras de encorajamento, ações e serviço, dar presentes, tempo de qualidade, toque físico. Uma delas se destaca. Você já observou pessoas que você vai abraçar, parece que ela não quer que abrace? Porque a linguagem dela não é toque físico. É muito legal. Legal isso. E essa aula é fantástica porque a gente faz exercício na aula. Nossa, fica dando spoiler. Você sabe onde é que está na Bíblia isso? Você sabe onde é que está na Bíblia isso? Eu lembro. Você lembra ou não? Fala Jesus, aquele que me ama, obedece. Eu vou falar para vocês um texto que está... 4. Sabe aonde? No filho pródigo. O filho pródigo tem. Pense bem. O filho vai embora. Ele volta. O que ele recebe? Um abraço e toque presente. físico. Né?
ele recebe toque físico, ele recebe presente, ele recebe ações e serviços. Foi dada uma festa, Uhum. entendeu? Tempo de qualidade, o pai passou Né? com ele. E o outro filho que chegou, mas por que tá tendo essa festa? O pai fala, tudo que é meu é teu. O que é isso? Palavras de encorajamento. E o tempo de qualidade? A gente precisa passar um tempo com o seu irmão. Ele estava fora e voltou. Legal. Tempo de qualidade. Uhum. Então ali reflete todas as linguagens de amor, né? Agora, a Bíblia fala assim que aqui, quem tem o maior amor? Aquele que dá a sua própria vida pelo outro. Então Jesus, ele prova o seu amor para conosco, morrendo por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores, né? Linguagem do Então, amor de o Jesus, maior né? amor, Legal. a maior expressão de amor foi de Jesus, dando a sua própria vida em nosso favor. Que legal, nossa. Ah, não, muito legal. E assim, qual foi as experiências com o Senhor mais incríveis que vocês tiveram? Quer começar, Ziz? Deixa eu falar um pouco, daí eu... Ai, né, Ju? Eu vejo assim, o Ju e Rafa, a gente tem experiências no dia a dia, né? Mas essa pergunta aí, que você faz, eu creio que são coisas assim bem, né? Eu lembro que vocês fizeram aqui, durante um mês, a gente vinha orar aqui 6 horas, todo né? Ou à Não, meia-noite? aquele 12 Meia-noite. horas, lembra? À meia-noite? meia-noite. Lembra? Me lembro. Meia-noite a 1, né? Isso. Daí, um dos momentos, né, que a gente estava aqui, até teu pai, né, o pastor Walter, falou no momento lá, né, quem que gostaria de falar em línguas. E naquela época eu não falava em línguas. Eu, lógico, eu queria, né? Fui lá. Eu fui lá. Aí, Ju, no momento que eu estava lá, né, ali na frente, que o pastor chamou, eu comecei assim, foi assim, eu não falei em línguas naquele dia, mas eu tive uma experiência muito, assim, tremenda. Meu corpo, assim, pegava fogo, sabe? Pegava fogo, fogo, fogo. E parece que em segundos, parece que eu não estava ali. Que legal. Nossa, que legal. Sabe? Foi muito... meu corpo parece que não estava ali, né? Mas foi algo muito rápido. E eu lembro que estava um pouco assim frio, né? A gente estava mais agasalhado e eu senti muito calor, muito, muito, muito. E o meu rosto, eu percebia que estava tão quente que o meu rosto chegou a ficar vermelho. Eu vi. Que legal. Que demais. Né? Tava E depois o Roberto pimentão de falou vermelho. pra mim. Olha que legal. Que legal isso. E depois eu lembro que o Rafa, ele chegou em mim assim, né? No ombro, e ele profetizou algumas coisas, sabe? Então foi uma experiência assim Legal. muito, né? Foi uma experiência Demais. com Deus assim muito, eu achei muito tremenda, sabe? Legal. Foi umas que me marcaram Que bastante. legal. Demais isso. Vou fazer de novo, Zé. Temos... Rapaz, eu tenho bastante, assim, coisa para falar, né? Mas eu vou tentar, assim, falar 3 aqui rapidamente. Falar 3. Vou falar a respeito do Gabriel. Uma experiência, assim, que nós fomos no monte orar. Ele era pequenininho e eu levei ele junto comigo. E naquela noite eu falei, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor fizesse algo diferente hoje aqui. E quando a gente começou a orar, o Gabriel abriu o olho e em volta dele tava tudo brilhando, mas tudo brilhando, os gravetos. Que legal. E ele pegou na mão aquilo, ficou brilhando assim. E ele começou a chorar, ele era que pequenininho. legal. Que legal isso. E ele falou assim, pai, o que é isso? Eu falei, esse é o poder de Deus, né? Manifestando aqui para nós, né? E daí eu falei, por que você tá chorando? Ele falou, eu tô emocionado, Que né? legal. Que legal. E isso foi uma das coisas que marcou na vida dele. E eu agradeci a Deus porque eu fiz uma oração pedindo para que Deus marcasse a vida dele. Então essa foi uma experiência. A segunda experiência assim que me marcou bastante, né? Também com o Gabriel, a gente estava deitado lá no chão da nossa casa, olhando para o céu, e eu cantava umas músicas. Eu cantava uma canção antiga que fala: Quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra, enche o céu. E começou umas andorinhas voar em cima da gente, mas juntou bastante, né? E a gente ali deitado, assim, né? Assim, meio sem camisa, ali olhando pro céu. E daí o Gabriel falou: puxa, pai, bem que podia cair uma chuva. Que legal. Eu falei, tava muito claro. Eu falei, vamos fazer uma oração. E a gente fez uma oração, pedindo chuva. E passou alguns minutos, deu um trovão.
e o céu escureceu, caiu uma tremenda de uma chuva. Que gostoso. E a gente brincou na chuva, Que pulou legal, hein? bastante. Isso foi algo também Isso que demais. tremendo para Que nós, legal. né? E uma outra experiência assim, que eu tive assim bem marcante é que muitas vezes Deus me visita em sonhos. Muitas vezes. Muitos sonhos, né? Eu até compartilhei com o Júnior um dos sonhos mais recentes que eu tive, né? Onde o Gabriel ele traz uma palavra e todo mundo cai na igreja e começa um avivamento, né? Que legal. E o avivamento vai, e chega uma pessoa de manhã perguntando: cadê minha esposa? Que ela não foi para casa, era 6 horas da manhã. Daí ele entra na igreja, no momento que ele entra, ele também cai na igreja ali também, pelo poder de Deus e coisas assim, né? Mas Deus me visita em sonhos, né? E uma vez eu precisava tomar uma decisão, né, na área profissional, e eu precisava ir para São Paulo. E naquela noite eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus pegava na minha mão. E o formato de Jesus era uma mulher. Mas sempre o que me marcou era o olhar. Sempre era o olhar. E eu tive várias experiências com o olhar de Jesus. Legal. E o que aconteceu? Jesus pegou na minha mão e ele corria assim em campos, em lugares. E era uma sensação que é indescritível, né? E daí, num determinado momento, Jesus abre um mapa, igual um mapa do tesouro, assim, de filme, de desenho, do Pica-Pau, sabe? Assim, com as setinhas, né? E a setinha dizia assim, Itapeva, daí corria um pouquinho, São Paulo. E daí Jesus falava assim, não vá, porque eu temo pela sua vida. E o sonho acabou. Então, assim, uma das experiências mais assim marcantes de direção de Deus. Nossa, você nos dias eu nunca sabia pra Sabe? São Paulo. Eu não fui, eu desmarquei tudo. Que legal. Né? Que legal. E eu falo para vezes, a gente sente quando é espiritual, E quando não é. Esses dias eu tava falando com a Brenda Eu sobre sinto, isso. né? No sonho, esses dias eu tive 2 Olha. sonhos também. Eu falei assim, Brenda, esses 2 sonhos que eu tive, eu sinto que não é um sonho só. A Legal. gente sente, né? Muito legal. Sente. Isso é verdade. Agora, eu contei um sonho. Eu tenho muitos. Que legal. Muitos. Que aconteceram. Deus, como se Deus revelasse antes do tempo. Que legal. E aconteceu. Que legal isso. Vixe, que legal. Entendeu? Então é muito interessante, né? Ó, mais uma experiência assim, só para vocês entenderem de sonho. Uma vez eu sonhei tudo com o olhar. Jesus no trono, e Jesus não era um personagem conhecido nosso. Por isso que eu falo, a pessoa que eu sonhei Jesus caminhando comigo e me mostrando é uma moça que vem na igreja. Eu nem conheço ela direito. A outra pessoa que eu sonhei Jesus no trono, sabe quem que era? O pastor Neto. É. Mas era Jesus. Uhum. E eu perguntei para ele assim, o que o senhor tem para mim? E ele falou, eu tenho vários sapatos. Daí ele falou, e eu perguntei, mas qual número? E ele disse 84. Ui. E acabou o sonho. Agora, o que quer dizer isso? Quando eu acordei, veio a revelação do sonho. O que é 84? Quão amáveis são os teus tabernáculos. É o Salmo 84. Ai, que legal. Ah, que legal. Deus, né, estava me dando uma direção em relação a congregar, estar perto da Legal. igreja, Mas, né? Nossa, que legal. E era uma época que eu precisava ouvir isso, Entendi. entendeu? Que legal. que legal isso. É uma Sincero. época que talvez eu tivesse me distanciado um pouco de congregar Uhum. e Deus me chamou perto de novo através, entendeu? Ai, que legal. Então são experiências assim, né? Que legal. A Ziza também tem, a gente tem, é bacana, né? É uma coisa... Quando foi o dia que o Gabriel... Claro, que daí eu acho que você é... Porque tem o dia, assim, a gente vai ensinando a criança, mas tem o dia que ela tem um encontro com o Senhor. Então, Quando que foi esse do Gabriel? eu me lembro assim que, por muitas pregações que eu ouvi das pessoas, né? Pai, seja o responsável em apresentar Jesus para o seu filho. Uhum. Então eu apresentei Jesus para o Gabriel. Ele fez uma oração pedindo para que Jesus viesse morar no coração dele. E a partir daí, né, ele creu nisso, né, a ponto dele, com 13 anos, me falar que queria batizar. Que legal. Porque ele já confessava a fé dele em Jesus. Que legal. Daí ele fez, né, participou da escola de catecúmenos.
e se batizou, né? Maior Nós alegria de um pai é batizamos isso, ele. não? Né? Então ele entendeu muito bem essa questão. Eu também fui o primeiro a presentear ele com uma Bíblia, com a palavra de Deus. Ah, que legal. Isso é maravilhoso. E fiz muito discipulado e estudo com o Gabriel desde pequenininho. Que legal. Eu lembro que eu dei um caderninho para ele, eu tenho um caderninho lá guardado, ensinando ele Mateus, Marcos, Lucas, João. Foi muito bacana, né? E hoje o Gabriel, ele mexe com a Bíblia, né, assim, de forma assim, muita facilidade. E como vocês trabalham em relação ao Gabriel agora? O Gabriel escolher o caminho a seguir agora. Como que vocês direcionaram isso na vida do Gabriel? Cara, só uma direção de Deus mesmo, porque nós não queremos criar o Gabriel para ele ganhar dinheiro. Sim. Esse não é o nosso foco. Nós queremos que o Gabriel cumpra o propósito de Deus na Terra. Que legal. Né? E o Gabriel tem umas particularidades. Ele gosta de colecionar, né? Ele é organizado com as coisas dele, né? E dentre as coleções dele, ele começou a colecionar quadrinhos, né? E nós gostamos de desenhar. A gente desenha aleatoriamente à noite algumas coisas. E uma vez ele falou: vamos fazer um quadrinho, pai? E a gente fez um quadrinho, desenhamos um quadrinho de 2 personagens, ficou bem bacaninha, né? Que é aquele personagem que um é branco, o outro é pretinho. Eu não lembro o nome daqueles dois lá. Espião. Spike, sabe? Que um quer explodir o outro. Não sei se você já... Isso, Spy. É. Ah, Luiz. Ele é tipo um corvinho e cada um quer destruir o outro, mas nunca ninguém destrói o outro. E daí nós ouvimos o seminário Fim dos Tempos e a gente ficou impactadíssimo, né? E aquilo foi, né? Daí eu comecei a fazer estudo em casa, porque tem que trazer, o pai tem que fazer essas coisas, né? Sim. Preparar uma plataforma. E daí o Gabriel veio com uma ideia. Vamos fazer um quadrinho do Fim dos Tempos, pai. Legal isso. Falei, vamos. E eu achei maravilhoso, por quê? Porque cada página que a gente fazia, tinha que abrir a Bíblia e ver. Então a gente, além de fazer, a gente estudava. Que legal. Aí o que eu ganhei com isso? O Gabriel, ele ficou assim, aprofundado nesse assunto. Né? Ele tem 16 anos e ele consegue dar uma aula de escatologia de todos os acontecimentos que vai acontecer desde o começo ao final, melhor que eu. Né? Então, eu creio assim que Deus tem um chamado para o Gabriel na área do quadrinista, Que legal. na área literária. Né? Eu creio que ele pode, na área do designer, da criação, né? Que é uma área hoje que o Luiz Guilherme está mexendo, né? Sim. A criação, né? O design e tal, mas voltado também para a glória de Deus. Legal. Então, eu acho que Deus chamou o Gabriel para isso e é algo de Deus mesmo, não tenho dúvida nenhuma, né? Que legal. É a criação aí que ele desenvolveu e está sendo dado andamento a esse projeto, né? Que legal, que E a benção. Paty está nos ajudando, né? Spoiler que a parte é Deus também. E esse livro vai ser top, hein, O galera? Júnior e o Quando Rafa lançar. revisaram todo o material, né? tá E a demais, gente está nossa. dando, né? Mas é aquilo, para nós como pais é difícil, né, falar seja isso, seja aquilo. O meu papel é abençoar ele. Legal. Né? Nós temos a prática de abençoar o Gabriel toda sexta-feira ou um dia da semana, onde eu me ajoelho na frente dele e falo palavras de bênção. E uma das palavras de bênção que eu falo para ele, na sua profissão, né, você vai prosperar e vai ser uma bênção, né, para este mundo. Eu não sei o que Deus chamou ele para fazer, mas eu sei que Deus ele vai encaixar tudo. Eu sempre confiei em Deus, em tudo mesmo, né? E eu sei que Deus vai dar uma direção para ele. Tenho certeza disso. Qual foi a fase, assim, a fase na criação mais desafiadora? Deixa a Pazisa falar um pouco. Mais desafiadora? Eu acredito, sim, que muitos pais iriam responder à adolescência. Uhum. Mas, assim, pra gente, a desafiadora é a questão da criação mesmo. Você pegar ele enquanto ele é pequeno. Porque para você criar uma criança não é difícil. Você cria, né? Agora, o grande desafio é você educar. Sim. Educar e educar com princípios de Deus, né? Porque a criança não vem com um caráter formado. Isso quem molda, né, são os pais. Ela não vem com caráter. São os pais que incutem isso nela. E mesma coisa os princípios, né? Princípios e valores. São os pais que incutem.
A igreja pode ajudar. Eu creio que a igreja ajuda. Ela ajuda, Sim. mas não é responsabilidade Tem dela. pais que terceirizam isso para a igreja, né? Que é um- Exato. E da escola hoje, nem sei se eu posso falar, mas a parceria é com a igreja, né? Então, a questão de é responsabilidade 100% dos pais, né? Então, você vê ali no comportamento do teu filho, você vê o que foi dado para ele, o que foi incutido nele, né? E eu creio muito assim que nós não temos assim dificuldades com o Gabriel na idade que ele está, porque ele foi trabalhado lá embaixo. Então, dá trabalho? Dá. É fácil? Não, né? Não é fácil. É com muito amor, é com sacrifício, porque é mais fácil às vezes você fazer pela criança do que você ensinar ela a fazer. É verdade. Né? Então a Bíblia ela é fantástica, né? Ela tem assim, gente, exemplo, ela tem, não é exemplo, ela tem ensinamentos para tudo, né? Ensina a criança no caminho. Então a gente tem que entender que é você fazendo junto, é você ensinando, é você incutindo, né? Pegando na mão, né? Pegando na mão, fala sobre bebês, fala sobre criança, fala sobre adolescente, fala sobre o casal, sobre o casamento, sobre a velhice. Então tá tudo ali, né? E a gente vê o ministério como uma ferramenta de ajuda. É uma ferramenta de ajuda. Ela não vai substituir nada do que já faz. Agora, Né? tudo, né? Às vezes a gente... É a graça de Deus. Porque nós não somos capazes, né? A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Então é a graça de Deus sobre nossa vida e a vida do Gabriel, né? Porque se hoje ele tem essa comunhão com Deus, é por causa da graça do Pai. E a gente continua, o processo não parou, né? O processo acho que vai ser, né, sempre, né? Até que um dia, né, ele encontre a varoa dele. E ele vai O coração ter... da mãe já aperta. Né? É porque o pai é aquele que libera e a mãe é aquela que vai segurar, né? Eu me lembro que uma vez ele foi fazer uma excursão da escola. Isso não faz muito tempo, né? E às vezes falou pra mim na mesa assim: nós precisamos conversar se o Gabriel vai. E eu falei: o Gabriel vai, eu já até paguei. Ela... Daí na hora que saiu o ônibus, ela virou pra mim, colocou a cabeça aqui. Verdade. Chorou um monte, sabe? É legal você ter falado sobre isso, sobre essa fase daqui a um tempo que ele vai lidar com a parte da conhecer alguém. E fizeram uma pergunta relacionada a isso. Toda a experiência em relação à família, casamento, a filhos, que como achar alguém certo para casar. Em questão de qualidade, uma das qualidades que é importantíssima é como a pessoa trata os pais, se influencia na escolha. O que vocês acham disso? Foi legal que na hora que você falou, entrou nessa pergunta. Eu acho muito importante observar isso. Porque a Bíblia já diz, né? Honrar pai e mãe. Realmente essa é uma dica, né? E como que você, Rafa, né? Como que você trata teus pais? Né? A Thalita, como ela trata os pais dela? É um pouquinho daquilo. Por quê? Porque como ela trata os pais, ela vai tratar o marido. E como a filha trata os pais, vai tratar, né, vice-versa. Sim, verdade. Né? E você também falou no comecinho aí, né, como hoje o que a gente fala pro Gabriel? A gente fala assim, encontre porque a gente tem que criar o filho para ser bom pai e a filha para ser boa mãe, né? O homem para ser um bom marido e a filha para ser uma boa esposa. E a gente fala assim, você precisa achar alguém que já ame Jesus. Porque se ela ama Jesus, ela vai amar você com o amor de Jesus. Né? E o mesmo caso, o menino e a menina. Amar mais Jesus do que assim mesmo. Né? Então é uma menina que já ame, porque quando você casa, não é que a Thalita preenche você, que é a sua tampa da panela. É algo que vocês vão crescer. Eu creio assim, que um casal eles têm propósito juntos. Né? Então vocês vão unir o quê? Vocês vão unir propósitos. Porque vocês já amam Jesus antes de se casarem.
Então, o casamento de vocês é muito profético, eu achei, sabe? Por tudo que você falou, por tudo que a Thalita falou. Esses dias eu vi um casamento que a noiva vindo e antes tocando a trombeta. É algo assim muito profético, né? Essa questão. Então, realmente, né? A gente tem que criar filhos para Deus. Às vezes os pais falam assim, a gente tem que criar filho para o mundo. Né? Não é isso. A gente tem que criar filhos para Deus, para Jesus. Verdade. Né? Porque essa questão profissional, ela vai vir. Porque uma hora o Gá vai se casar. Então ele tem que ter o sustento, ele tem que sustentar a família dele. Então ele tem que ter uma profissão, ele tem que ter um trabalho, né? Ele tem que ter as condições. Mas o que a gente foca bastante é você criar para a eternidade. Legal. Porque o profissional você pode perder, né? E a eternidade não. Quando você cria filhos para a eternidade, você pode ser o melhor profissional do mundo, né? Então, muitas vezes você é muito bom profissionalmente, mas a tua família está quebrada. Sim. Nada adianta. Né? Então não adianta Sucesso você ter dentro da muito casa. sucesso, muito dinheiro. Deus nos abençoa com dinheiro e coisas materiais, com certeza. Mas o nosso coração não está naquilo. Né? Então eu creio muito assim. Interessante também, e é importante, é a questão que eu falei do funil da amizade. O que acontece a amizade? O filho abrir para os pais o coração dele. Chegar e falar, olha, pai, o que você acha daquela menina lá? Daí o pai vai falar, aquela menina é joia. Isso é importante. Chegou nessa fase já, Robert? Né? Chegando nessa fase. Olha, Legal, Gabriel. Essa vou fase. dizer para Voltar você dessa que já tivemos essa Que conversa. legal, deve ser Já muito gostoso. tivemos. Hoje Obrigado. você falou da fase, acho que essa é a fase mais difícil. Pra mãe, né? Pra mãe é tudo difícil. Pra mãe. Já tivemos Aí, essa da conversa. Sara, do Noah eu tô aguardando essa fase, mas da Sara eu quero que demore. E é muito legal, porque daí você começa a observar a pessoa. Legal, né? Né? Eu estou observando, né? Eu vejo como é que é o tratamento com o pai, entendeu? Eu observo, Que legal. né? Porque aquilo que às vezes ela falou, o jeito que ela trata o pai, vai tratar o marido. Sim, isso é verdade. O jeito que ele trata a mãe, vai tratar a esposa. Sim. Então tem tudo isso. E é uma parceria dos pais, né? Quem sabe em breve, né? Se Deus for confirmando isso, eu chego nos pais dessa menina e falo, olha, o meu filho tem uma intenção com a sua filha. Né? O que vocês pensam disso? Vamos entrar numa parceria, né? Prepará-los. Eu Não achei muito sei, legal né? o filho do pastor Luciano Subirá casou com a filha do Abe. E foi muito legal que eles eram amigos, eles conversam, Então. daí o menino vai lá, liga primeiro pro Abe e fala assim, ó, eu quero aprofundar minha amizade com a sua filha. Daí o Abe Isso. falou bem assim, nossa, eu tô orando, tô torcendo e tal. Que legal. E assim, muito legal assim o casamento dos dois. Eu né? acho isso muito bacana. Isso é E fantástico. Você eu começa acho- de um jeito totalmente fora do padrão do mundo, né? Do Eu padrão acho de que isso Deus, tinha né? que acontecer Sim. aqui dentro da igreja, Sim. sabe? Dentro. Não, e a gente estudou mais de um mês um livro com o Gabriel, toda noite. O livro, não vou dizer toda noite, mas durante a semana aí a gente, né, que é como preparar, né, um filho, né, relacionado à questão da sexualidade. Então a gente falou sobre tudo isso, né? Legal. Legal. E na fase da adolescência, né, o se guardar, né, o casar virgem, todo esse aspecto, entendeu? Que legal. Agora, precisa haver o quê? Uma visão disso, né? Eu oro para que Deus guarde a esposa do Gabriel. Que nós verdade. conhecemos, mas que Deus guarde ela para ele. Que legal. Muito legal. E É. mais- E guarde o Gabriel também, né? É. Legal. É porque é um constante assim, né? Constante oração, constante ali a questão de observar, né? Então, eu acredito assim, sabe? Os meninos ainda que vão ter bebê aí, quando o filho nasce, né? Eu creio assim, por que muda tanto, né? Uma das coisas é assim, é você ser mesmo a intercessora do filho, É verdade. sabe? Tanto o pai como a mãe, né? Porque eu acho que cada fase é uma fase, né? Até depois que saem da casa, eu acredito que tem a fase, né, deles também. É uma constante intercessão. Né? Eu acho que daí não para mais. Com relação aos filhos, né? Tô dizendo. Que legal isso. Ó, fizeram uma pergunta aqui, quando que vai ter de novo o retiro das mulheres? Elas estão precisando.
Pergunta Juninho Barbosa. Pergunta. Olha, foi muito legal, porque a noite, né, quando a gente teve aquele retiro, numa noite anterior, foi falado da relação de intimidade com Jesus, né? E no outro dia eu falei da intimidade como marido e Que esposa. legal. Então foi tremendo, assim, eu achei maravilhoso. E uma coisa que me despertou, né, Ju e Rafa, é algo que não é falado, é essa questão do que o Roberto tocou, sobre falar sobre a, não sei se é o termo sexualidade é o termo correto, né? Mas sobre essa questão A mesmo. intimidade do Sim. casal, né? Isso. A melhor coisa para você falar com o teu filho é dentro da tua casa. É verdade. Sim, isso é verdade. Né? Porque ele vai ter, tem assim, nos ministérios mesmo, tem a idade, nos ministérios, tem o curso que você fala de uma maneira, quando é criança, você vai explicar para ele como que é, como criar, Como como guardar proteger a pureza. pureza. Uau, Como que proteger legal. a pureza, eles falam da sexualidade, o foco é esse mesmo, o foco. Mas eles não falam abertamente, né? Eles falam através até de uma flor e tal. E a idade do Gabriel, né, um pouquinho mais, tipo 14, 15 anos, você já pode falar abertamente. Sim. Porque vai mudando toda a questão do corpo, o que eles sentem. Então, vai mudando. O corpo transforma, né, o que ele sente. Então, já é uma forma mais aberta que você pode falar. O que pode acontecer, o que não é, né? Então, é bem mais aberto. E sim, eu vejo assim na questão da igreja essa questão de falar sobre isso, Sim. né, que eu acho que ajuda muito os casais. Às vezes, né, a pessoa se converte a Jesus, daí ela quer converter também o lado íntimo, né? E tem muitas coisas que falam em Cantares mesmo, que a gente já sabe, né, que fala da intimidade, mas também fala nessa intimidade entre o casal, Sim. né? Então, eu acho muito importante para que os dois tenham uma vida partindo desse lado também abençoado, É verdade. né? Porque o homem e a mulher foi feito para procriar, mas também para ter prazer entre os dois, né? É de Deus isso, não é nada pecador fazer isso. Só que as pessoas precisam entender o que Mas a religiosidade deixa como se fosse um negócio Exato. pecaminoso, né? Exatamente. Tira a pureza disso, né? Pelo que o diabo deturpou, Deturpou, tira Sim. a pureza disso. o cristão acha que Então, é bem assim, ó. Exatamente. isso é importante. No namoro, né, no período ali do conhecer um ao outro, o que Satanás mais quer? Bobagem. Que o casal faça sexo. Sim. E no casamento, depois que casa, o que o diabo mais quer? Não faça. Que ele não faça. É verdade. Entendeu? Então é um cuidado, né, que tem que se ter, né? Agora, às vezes eu vi assim que Deus começou a despertar ela nessa área. Ela comprou livros, né, daquela Cirino, né, às vezes. Comprou de vários algumas, livros, né? né? Algumas. Uns 3 livros pelo menos. Ouviu bastante coisa, a gente compartilha, dá risada. Eu e a Zia, a gente fala abertamente as coisas. Eu creio que a comunicação entre o casal tem que ser assim muito clara. Até esse lado também, né? Até Legal. essa Bastante. parte da intimidade a gente fala muito abertamente. Que legal. Legal. A gente fala tudo. Né? Importante. E isso é bacana. Com certeza. Tem que acontecer isso, né? Agora, casal, né, cristão, o que pode, o que não pode dentro do quarto, né? Eu acho que são perguntas, né, que a Ziza mesmo estudou sobre isso, falou lá no retiro de mulheres. Eu creio que ela falou sobre isso lá no retiro de mulheres, né? Pode ou não E pode? isso é muito legal, porque às vezes um casal, né, eles estão ali travados porque eles acham que fazer tal coisa é pecado, né? Então, né, as respostas vêm. É que é complicado falar aqui, né? Às vezes é que fala. Tendo que- cast é que- não vai Fazer um casados. cast, assim, Proibido para menores. para menores. sabe? Mas Tem são um coisas menor assim, aqui ó, agora não pode falar. coisas assim que talvez são condenadas e que, dependendo da situação diante de Deus, né, o casal ele pode fazer se houver respeito entre os dois e vai aumentar muito mais a aliança e a proximidade dos dois. Sim. Legal. Na verdade, essa parte íntima, né, do sexo é a confirmação da aliança, né? Sim. É a confirmação da aliança. Tem mais alguma? Perguntei, Rafa. Errar? Ó, tem que fazer mais um congresso aí das mulheres, daí
né? Mandato também quando vai ter dos homens aí, né? É muito importante, né? Mas você sabe o que é interessante, Ju? É interessante fazer pro casal, sabia? Ah, legal mesmo. Pro casal. Porque às vezes que a mulher ouve lá, ela não fala pro marido. Então, Não, você vê seria assim. legal mesmo. Às vezes Mas ela é não verdade. fala. Tem É que bom. ser um congresso de Né? casal pra falar sobre intimidade. Seria legal. Nossa, super legal. Porque é verdade. E quando assim, há falta disso dentro do casamento, daí o marido pode procurar outros meios, entendeu? É onde entra daí a parte que vai macular o leito. Sim. Quando tem a palavra que é leito sem mácula, então a gente aprende assim que o que você pode fazer dentro do leito que não vai macular, que não é pecado, que não vai sujar. Sim, sim. E tem os que maculam, que sujam, que, Ah, que legal. entendeu? Não, super legal. Esse é legal. É muito legal. Hotel fazendo. É. Legal. Já- Mas é que dá vontade de falar assuntos aqui, né? Mas eu Sim, creio que não sim. seja o momento propício. Sim, Mas dá Não. vontade de falar, assim, várias coisas, né? sim. Várias coisas relacionadas à Tendacast, intimidade, né? Tendo aqui é com É legal, cara. só para casados. É, legal. Mas vamos lá. É, só assim uma coisinha que eu anotei que eu achei importante falar que a gente entrou nesse assunto, né? A questão de o ser solteiro, né? É ser inteiro. É uma coisa assim que definir o que é ser solteiro, né? E ser inteiro a Deus. E casar não é só para suprir carências afetivas. Então, Isso é legal. o casamento ele tem que ser bem definido, né? Porque às vezes eu creio assim que às vezes vai no meio cristão, porque quando não é meio cristão, às vezes no primeiro encontro a pessoa já se dedica a outra nessa questão da intimidade, né? Mas não é apenas para ter essa questão de fazer o sexo, né? Não é só isso. Então o cristão ele tem que olhar o que é o casamento em si, né? Essa é uma das. Então Jesus ele supre ele antes, em todas as áreas, até nessa área, Sim. né? Para desfrutar depois dentro do casamento. O mundo acho que é o 50-50, né? 50% eu, 50% Tatá e um se completa. Não, você sempre vai sugar daí um do outro. É. Mas quando os dois estão 100%, em Jesus não tem o que um vai sugar do outro. É um completando e automaticamente sendo edificado no outro. Isso é Exato. bem legal. Essa área de casamento eu gosto bastante, sim. E é legal isso tudo que vocês falaram sobre o diálogo dentro da casa, isso foi muito importante. A minha mãe, desde que eu era criança, adolescente, a gente criou esse vínculo de diálogo relacionado a ser aberto, assim. Uhum, Então ela sempre me criou como uma mãe, mas uma amiga, assim. Então uhum. foi bem legal, porque isso é um reflexo que eu sempre tive que catar. De se conseguir conversar tudo com ela Que legal. sem ficar com vergonha. Assim. Ser Então, transparente. foi bem legal. Então é legal. Vocês falaram, na hora que vocês começaram a falar, eu falei, nossa, isso é uma verdade. Que eu tive na minha vida é um reflexo que hoje é muito bom, assim. Legal. É isso. E sempre assim, Jesus é o centro, É. né? Porque a gente não caminha sem Jesus. E casamento é Jesus no centro É verdade. de ambos, né? Verdade. E eu acho que é. Perguntas da... E eu acho que é isso. Te Obrigado, agradecer o meus Roberto nossos. Casiz aí por esse Ai, bate-papo muito gostoso. Vai ter mais bate-papos pela frente, né? Depois vai ter o Gabriel também para Uhum. lançar O o lançamento lançamento do livro. da HQ. Fica massa. O Gabriel vai ter que ser o entrevistado do Tendacast para lançar o livro aí. Que legal, você fera. Vai ser muito legal. Nossa. Uhum. É isso aí. Agradecer a galera aí que nos ajudou hoje. Pessoal da JBR Construções, Greenhouse e Master Eventos que nos patrocinam sempre no refrigerante, na água aí. Muito obrigado. Mais uma vez a Dalu. Da Lu Pães e Bolos, muito bom. Maravilhoso. Comemos bastante, agora vamos comer o resto. Parou de comer. E aqueles que quiserem também fazer doação dos recebidos, estamos aí prontos para receber, hein, galera? Fiquem à vontade. Aproveita. Beleza, galera, mas é isso aí. Muito obrigado, Isa, muito obrigado, A gente Roberto. é que agradece vocês também. Nós que agradecemos, né? E louvamos a Deus por esse trabalho tão maravilhoso do TendaCast. Ah, legal. Verdade. E pessoal, se você quer fazer um curso, por favor, procure a Isa com o Roberto. Acredito que vai abrir agora já inscrições pro ano que Já vem. estão abertos. Já estão abertas inscrições. A gente,
A gente já abriu já, Ju, porque a gente quer se programar para o ano que vem, sabe? Legal. Então a gente já abriu, a gente tem uma lista já. Então, o pessoal que quiserem pode, né, fazer inscrição, chamar a gente ali. A gente está avaliando o ano que vem, quando que a gente já vai E o mais legal, começar. pessoal, é gratuito o curso. Você não paga nada, você recebe um conteúdo que, ó, Riquíssimo. você vai economizar anos na sua vida. Só tem uma apostila, Ju. Só a apostila Né, que só a é apostila. o custo da apostila, mas é... Mas é um valor E E assim. vou falar né? uma coisa, Simbólico. não demore para dar o seu nome. Por quê? Porque a gente trabalha somente com 5 casais. Se você demorar, você vai ficar para a próxima turma. Beleza, galera? Legal. É isso aí. Um abraço, Muito galera. obrigado. Até a próxima. Até mais.